Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao pessoal do Laboratório de Pedagogia pelo convite, a oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre uma temática que tem se dado aí como sendo bastante significativa a nível científico e de grande interesse também ambiental, que é relacionado às áreas úmidas. Então, eu preparei aqui um material para discutir com vocês, é um tema vasto, né? Áreas úmidas englobam uma diversidade de ambientes. Eu vou falar um pouquinho mais dos ambientes tropicais, particularmente onde eu tenho experiência, mas sem dúvida é um tema bastante amplo e de muito interesse, até mesmo porque pouco se conhece sobre áreas úmidas, pouco se debate sobre esse assunto e muito se usa as áreas úmidas, né? Vocês vão perceber isso ao longo dessa exposição. E vou dar uma ênfase também em impactos que a agricultura tem tido sobre essas áreas, e também isso está associado ao trabalho que eu tenho feito aí ao longo desses últimos anos. Mas aqui a gente vai ter um foco voltado mais para a questão dos solos. Eu dividi essa conversa em 3 partes. Vou falar um pouquinho sobre o conceito de áreas úmidas, para a gente criar uma linguagem comum e chamar a atenção para vocês da importância que tem essas áreas. E depois eu vou apresentar 2 estudos, né, que eu coordenei ao longo dessa trajetória com as pessoas que trabalharam comigo. Eu vou mostrar um pouquinho os resultados desses estudos para vocês entenderem o caminho dessas áreas úmidas em termos da sua relação com a questão agrícola. O primeiro deles, a gente vai falar um pouquinho dos efeitos que a aplicação de herbicidas tem tido sobre as propriedades de solos em áreas úmidas. Em particular, vou falar do glifosato, né, que é um herbicida bastante conhecido e importante. Bom, a primeira coisa é o que são áreas úmidas. Quando a gente fala em áreas úmidas, nós estamos falando desses ambientes que podem ser permanentemente ou temporariamente submetidos a alguma situação de saturação do solo ou encharcamento com água em resposta às condições climáticas, topográficas, dos materiais que constituem essas áreas e que, por conta disso, elas acabam ficando com um teor alto de água e saturadas por um período relativamente longo. Durante esse período de saturação, ocorrem várias transformações de natureza física, química, biológica, como reflexo dessa saturação prolongada. Então, isso naturalmente ocorre. Por isso mesmo, as áreas úmidas são definidas em função dessas características que se originam a partir da saturação dos materiais que constituem as áreas úmidas por água. Mas claro que nesses ambientes também vai aparecer uma vegetação característica, muitas vezes hidrófila. Se vocês tiverem como uma imagem assim, o Pantanal, Ilha do Bananal, né, os grandes eixos de drenagem, né, que apresentam vastas áreas com várzeas, né, associadas a esse tipo de vegetação, e também solos sujeitos a essa saturação prolongada. A gente também tem vários tipos de solos nesses ambientes, tanto os tradicionais solos, como planossolos, os plintossolos e outros tipos que podem aparecer, né? Então, para nós, para o interesse dessa palestra, a gente vai falar mais dos solos, menos da vegetação, porque não é o enfoque aqui, né? Bom, entender áreas úmidas significa também entender aonde elas estão. Na verdade, as áreas úmidas, elas são áreas transicionais entre um sistema terrestre, típico de terras altas, e um sistema aquático. A maioria delas se posiciona exatamente nessa transição. Então, elas podem ser tanto áreas que servem de fonte, como áreas que retêm materiais, elementos químicos, que retêm água, numa transição entre um sistema terrestre e um sistema aquático. E por isso mesmo ela tem uma hidrologia muito particular. E em resposta a essa hidrologia particular, transformações químicas, físicas e biológicas distintas daqueles sistemas de terras altas e dos sistemas aquáticos típicos.
Daí essa individualização de terras úmidas, associadas, chamadas de wetlands em inglês, que se constituem em sistemas com uma particularidade que as diferencia do sistema de terras altas e sistemas aquáticos. Isso é importante entender, porque ela faz um papel de transição entre sistemas, em que essas áreas úmidas recebem materiais dos dois sistemas aos quais estão vizinhos a ela. Seja, por exemplo, durante um episódio chuvoso, materiais, água e sedimentos que vêm das áreas mais altas e chegam nas áreas úmidas, seja enchentes que ocorrem nesses corpos hídricos vizinhos, que também contribuem para que as áreas úmidas recebam material vindo, por exemplo, dos rios. Então é um sistema muito dinâmico e transicional. Ao mesmo tempo, de uma relevância ambiental muito grande, porque são sistemas que vão abrigar uma flora, uma fauna muito específica nessa transição de terras altas para sistemas aquáticos. Bom, também por isso, por ser uma transição, elas podem, durante um certo período do ano, receberem água em abundância, seja água superficial ou água do lençol freático que se eleva e chega até a superfície. Muitas delas constituem nascentes, que são alimentadas pela oscilação do lençol freático, podendo ser permanente ou intermitente. Também, durante os episódios chuvosos, a água drena para essas áreas e inunda essas áreas por um período. Da mesma forma, os rios, quando transbordam, encharcam essas áreas. Isso leva as áreas úmidas a também serem diferenciadas em função de serem permanentemente saturadas ou intermitentemente saturadas, o que leva a uma dinâmica natural também bastante diversificada e complexa. Então, quando pensa em úmidas, a gente tem que pensar que é um ecossistema distinto, com uma dinâmica distinta, que é muito rápida e se transforma durante o ano com muita rapidez ou num curto período de tempo. Além disso, é interessante essa informação aqui, quando a gente compara as áreas úmidas com, por exemplo, as áreas de pastagem, em termos de produtividade ecológica, as áreas úmidas têm um valor ambiental muito superior àquelas das áreas com pastagens naturais. Exatamente por elas serem esses ecossistemas de transição que abrigam uma flora e uma fauna muito especial, particular e de uma importância ecológica muito grande. Bom, e os solos nessas áreas? O que pode ocorrer com os solos aí? Se a gente for comparar, por exemplo, um solo de terra alta como um latossolo, em contraposição ao solo de uma área úmida, a gente vai ter uma série de transformações em decorrência da saturação prolongada que poderia transformar esse solo de terra alta, que é vermelho, argiloso, bem drenado, com uma mineralogia rica em óxidos de ferro, por exemplo, um solo brasileiro, rico em óxidos de ferro, alumínio e assim por diante, num outro tipo de solo com uma cor muito distinta, onde houve uma grande mobilidade geoquímica, acumulação de matéria orgânica, migração de bases, uma alteração muito grande na biota, nos organismos que vivem nesses solos por causa da saturação por água e também mudanças na estrutura física desse solo. Potencialmente, há uma mudança muito grande comparando esses solos em ambientes distintos com os solos de terras úmidas. Isso leva a gente a pensar que esses solos são solos que merecem uma atenção especial em termos de entendimento da sua dinâmica. Bom, quando a gente fala de terras úmidas, qual que é a distribuição dessas terras úmidas? Vocês têm ideia disso? Estamos falando de terras úmidas. Bom, como é que isso se distribui? Na verdade, se a gente olhar esse mapa de terras úmidas no mundo, onde está colorido são terras úmidas, existe uma quantidade significativa de áreas úmidas no mundo. Não é o Brasil o país que tem mais áreas úmidas, ou a América do Sul, ou os trópicos, mas sim o hemisfério norte. As grandes áreas úmidas relacionadas com as geleiras, os grandes lagos e etc. dessas regiões do hemisfério norte. Mas vamos abrigar aqui na região dos trópicos uma quantidade significativa de terras úmidas aí associada à condição tropical. Para também entender das áreas úmidas, precisamos entender em que contexto climático elas estão, já que todas as transformações que ocorrem nessas áreas úmidas estão associadas com a água.
e isso se associa com o clima. Em particular, na América do Sul, existem grandes áreas úmidas, mapeadas como áreas úmidas, e a grande maioria delas estão organizadas ao longo dos canais fluviais. Isso falando das áreas úmidas mais terrestres, continentais. Lógico que a gente tem toda uma faixa de áreas úmidas litorâneas aqui, eu não vou nem entrar nesse aspecto, mas olhando as áreas continentais, a gente vê que grandes áreas úmidas estão posicionadas ao longo desses eixos fluviais, algumas delas com importância grande em termos de distribuição areal, como Pantanal, a Ilha do Bananal, não é? Chaco, Paraguai e assim por diante. Esses grandes conjuntos de áreas úmidas vão estar encaixadas dentro desse conceito que nós estamos falando aqui, de áreas temporariamente ou permanentemente saturadas com água. Aqui na palestra eu vou trazer para vocês um exemplo, vou comentar mais sobre as áreas úmidas do Cerrado, que é onde eu tenho trabalhado mais. E no Cerrado, quando a gente olha, se mapeia o mapa do Cerrado, o Cerrado não é pequeno, tem cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, né? Então é uma área grande, mas se caracteriza também por possuir determinados tipos de áreas úmidas, como várzeas, lagos, veredas, campos. Aqui fotos desses ambientes, a gente vê, existe uma diversidade grande de áreas úmidas no Cerrado, muitas delas ligadas a essas áreas com campo úmido, buritizal e vereda, né, áreas inundadas, várzeas posicionadas ao longo dos rios. Essas são as típicas áreas úmidas do Cerrado. Aqui mostrando um pouco a situação das áreas úmidas no contexto de um transepto. A gente vê que as áreas úmidas estão posicionadas entre as áreas de terras altas do Cerrado e as áreas dos canais fluviais, principalmente, muito sujeitas à variação do lençol freático nessa região aqui. Gramíneas associadas com essas áreas úmidas e também áreas com florestas de galeria, assim por diante, que são inclusive previstas em lei como áreas para não serem ocupadas em função da legislação ambiental. Bom, mas essas áreas, apesar de elas serem tão sensíveis e importantes, elas têm sido bastante utilizadas para fins agrícolas, especialmente na transição das áreas de terras altas para as áreas úmidas, né? Por diversas atividades agrícolas, seja o plantio de culturas convencionais, como soja, milho e etc., pastagem, né? Ou, no caso que eu vou apresentar depois um exemplo, áreas com inundação por irrigação. Aqui é um exemplo do que tem acontecido em termos de conversão dessas áreas úmidas em áreas para cultivo agrícola ou pastagem. Então aqui é o Rio Babilônia. A Selma apresentou mineiros aqui para a gente no início da primeira palestra, né? O Rio Babilônia é um curso fluvial que se localiza também nessa região, nesse município de Mineiros, aquele pedaço ali. E nós fizemos um trabalho de levantamento, né, de como era a situação dessas áreas úmidas em 65 e aqui 2008, né? Então a gente vê nitidamente a conversão dessas áreas verdes em 65 para muitas delas se tornarem áreas agrícolas em 2008. Se a gente for dar uma olhada nos dados estatísticos disso, a gente vê que, por exemplo, floresta ciliar que existia em 65, em torno de 51%, decresceu para em 75, depois em 2008 para 42%. O mais drástico foi a situação do campo úmido, que tinha 49%, foi reduzido para 1,35%. Né? Então foi uma conversão brutal dessas áreas, especialmente as áreas de campo úmido, porque essas são consideradas áreas que podem ser utilizadas para fins agrícolas e não são protegidas pela lei. Aí teve a Provárzea, né? Na década de 70, tudo isso foram incentivos para a ocupação dessas áreas. A agricultura subiu de 21% para 38%, pastagem 12% para 18%. Então, no total, nessa bacia que nós estudamos, as áreas úmidas diminuíram 57% em 40 anos. É muita coisa, não sei como é que está hoje, né? Porque paramos em 2008. Pode ser que tenha avançado ainda mais. Bom, tendo em vista esse cenário, né, de que essas atividades ligadas à agricultura podem
interferir na dinâmica desses ambientes naturais chamados de áreas úmidas, nós começamos a fazer umas pesquisas para ver o real efeito disso. Uma pesquisa que foi feita foi relacionada à aplicação desse herbicida glifosato, e a pergunta era: será que quando a gente usa um herbicida como glifosato, a gente interfere na dinâmica do solo de áreas úmidas? Até porque, quando a Monsanto vende o glifosato, ela vende com a mensagem que o glifosato rapidamente é degradado e vai formar os metabólitos, AMPA e etc., que não são nocivos. Muito dessas pesquisas foram também feitas em solos de terras altas. Não foram feitas em solos de áreas úmidas. E tem sido utilizado o glifosato como uma alternativa para resolver o problema das pragas, etc. Bom, fizemos um estudo olhando o glifosato em solos úmidos. A pergunta era essa: será que ele causa algum problema? A gente sabe que ele é tóxico ao ser humano, cada vez mais tem pesquisas mostrando isso, né? Aumento no índice de câncer e etc. Como também perigoso ao ambiente. Isso já existe um alerta relacionado com isso. Então fizemos um trabalho olhando aquelas áreas úmidas no cerrado, chamadas de veredas, né? Que são essas nascentes, que estão muito próximas das áreas que são utilizadas para fins agrícolas e que recebem cargas de glifosato, né? E olhamos também aquelas áreas com cultivo irrigado de arroz por inundação, para entender se essas áreas, quando recebem glifosato, há alguma alteração no solo. Aqui são os dados que foram coletados da fração sólida do solo. Isso que está em barrinha aqui significam efeitos que tiveram em variáveis relacionadas com doses e tempos de inundação. Então a gente vê que potencial redox do solo, pH, não é? Fósforo, vários elementos químicos foram sensíveis à aplicação do glifosato e transformados no solo. Da mesma forma, apareceu na fração líquida desses solos o mesmo comportamento. Ou seja, quando eu aplico o glifosato no solo, em doses cada vez maiores, mais sensível o solo se torna para ter modificações das suas propriedades. Olhando a parte microbiológica, também vimos um efeito significativo aqui, olhando a produção de CO2 em relação à aplicação do glifosato. Então, aplicou o glifosato, aumenta rapidamente a quantidade de CO2. Por quê? Porque o glifosato é um substrato que vai ser consumido pelos micro-organismos rapidamente e, com isso, produz muito CO2. Mas, com o tempo, diminui a quantidade de CO2 produzido. Por quê? Porque a biota está sendo alterada. Diferente do sistema natural, que é o azul aqui, que aumenta a quantidade de CO2 com o tempo. Ou seja, a adaptação é totalmente diferente. Da mesma maneira, olhando os micro-organismos, as colônias de bactérias, observamos comportamentos distintos também quando se aplica diferentes doses de glifosato, o que mostra que essas colônias respondem mais rapidamente à aplicação do glifosato por causa das comunidades presentes ali. Olhando isso em fotografia com lupa, a gente vê que, dependendo da quantidade de glifosato aplicado, aparecem colônias localizadas formando grupos distintos dos demais. Também prova dessa alteração sofrida pela aplicação do glifosato. E nós estamos falando de biota do solo, estamos falando de bactérias, fungos, né? Então, que conclusão a gente chega nesse primeiro estudo? O glifosato afeta a geoquímica e microbiologia dos solos em áreas úmidas. Então tem que ter muito cuidado em usar esses herbicidas nessas áreas, tá? Isso importa tanto a biota como também a parte química.